Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o BCFF, mais um mês aí, acompanhando esse fundo. Vamos lá ver o relatório dele. E ele trouxe alguns pontos interessantes, né, de umas análises e tal, falando de cenário de Selic e tudo. As taxas dele estão aqui e tal, a gente já sabe, já conhece. Esse fundo, assim como todos os FOFs, deu uma caminhadinha, patrimonial andou bem também, né? 74, hoje ele tá 67. É um fundo de 1,8 bi, é um dos grandes FOFs que a gente tem aí. Pagou 56 centavos, dá 10%. Que para os níveis atual que a gente tem aí de fundos e tal, tá um pagamento até interessante. Lembrando que ele já esteve pagando quase 12, né? Cortando um pouquinho. 300 mil cotistas, ele tem um pouco em fundo imobiliário, tem um pouco em CRI diretamente, a liquidez é boa. Gerou aí uma distribuição de 56 centavos. Ele comenta um ponto sobre o corte da Selic em agosto, o que eu não boto muita fé, ainda mais agora que o arcabouço ficou para trás, né? Vão voltar ele só em agosto, então não sei se vai ter esse corte mesmo, mas de toda forma o mercado já está precificando a Selic em, sei lá, 5%, né? A gente vê essa alta, a força que essa alta está tendo, o pessoal está precificando como se a Selic vai cair de 3 em 3 pontos, né? Enfim, aqui a questão do duplo desconto, hoje você compra esse fundo mais ou menos 10% abaixo do valor patrimonial dele, porém o patrimonial dele ainda vai caminhar, né? O patrimonial dele ainda vai andar um pouco. Iria aí, teoricamente, até R$83. Então o potencial de ganho hoje é de 23%. Claro, muito teórico isso aqui e tal, né? Mas a gente vê, existe esse potencial. E aquela coisa, né? A melhor hora de comprar FOF, no caso passou um pouquinho, mas é nesse tipo de momento. É abaixo do patrimonial, cota super amassada, com um valor de duplo desconto elevado, porque aí você tem muita margem de segurança e tudo, e aquela coisa, né? Lá na frente, se você quiser fazer um trade e vender, você ganha muita grana muito fácil. Esse fundo, ele já tem alguns semestres que ele não faz ganho de capital, a gente consegue ver aqui, pelo menos quase 4 semestres aí, sem fazer nenhum tipo de ganho, e ele tá mandando esse patamar de distribuição aí. A grande questão é, a hora que ele começar a fazer ganho de capital, deve melhorar um pouquinho o patamar. O grande problema para ele realizar isso é que grande parte do patrimônio dele está em CRIs ou fundo de CRI. E esses fundos aí não tem a mesma tendência do tijolo de andar pra caramba, que eu estava vendo alguns tijolos andando 20%, 30%. Isso não vai acontecer com fundo de CRI. Então dificulta um pouco o ganho de capital. Ele comenta, né, faz um estudo sobre a taxa Selic, ele mostra nos últimos 20 anos, o Brasil teve 6 ciclos de corte, olha só que interessante. Cortou, logo depois subiu, cortou, logo depois subiu, cortou, subiu, cortou, subiu, cortou, subiu. Vamos ver agora se vai ter um cortou e subiu de novo? Vamos ver isso aí, vamos acompanhar para ver como vai ser esse próximo, né, ciclo de corte. Ele até comenta, né, que a NTN-B teve uma queda forte nos últimos 3 meses. A questão de arcabouço sendo aprovado, agora com a reforma tributária, isso tudo ajuda a reduzir o risco, pelo menos na visão dos investidores, né? Nem entrando no mérito se é bom ou se é ruim, porque isso aí não é nem tema do vídeo, mas para o mercado, né, enxerga como uma diminuição do risco do país, e aí a NTN-B cai, o prêmio que o investidor pede pelo X do governo começa a cair, e isso joga a renda variável lá para cima. Aqui, olha que interessante, gráfico de dividend yield versus beta dos fundos por segmento. Ele coloca o índice beta calculado em relação ao CDI e busca demonstrar os segmentos mais sensíveis à mudança de taxa de juros em comparação com o mercado. Fundo com beta igual a 1 tende a performar em linha com o mercado quando se trata de variação da taxa de juros. Beta menor que 1 indica um fundo com menor sensibilidade à mudança de taxa. Então, fundos de CRI, né, agro e tudo mais. E fundo com beta maior que 1, maior sensibilidade, né, que é o grosso da indústria aí. Né, a gente vê aí que não só a taxa de juros, mas também a NTN-B, como aquela coisa, a NTN-B cai automaticamente, assim, uma palavra muito forte, mas tem uma valorização nas costas dos fundos imobiliários. E com a queda da Selic, tem o maior fluxo da renda fixa para a renda variável, que também acaba empurrando as cotas. Então, junta esses fatores, por isso que a gente está vendo essa alta toda
que está acontecendo. Aqui na parte de seção do investidor, onde mostra como o fundo está alocado, não teve nenhuma mudança, ele não fez nada, ele ficou de braço cruzado no mês, tudo em linha com o mês anterior, e ele não traz para a gente nenhum comentário a respeito do que ele vai fazer com a posição de fundos imobiliários dele, de fundo de CRI dele, porque ele tem bastante fundo indexado ao CDI, e ele não comenta, ele ainda não falou nada de tipo assim, vamos começar a vender e comprar tijolo e tal. Enfim, na minha visão, já até passou um pouco da hora de fazer isso. Muita coisa subiu e tal, mas assim, tá aí, o fundo tá aí, extremamente parado, congelado no tempo. O fundo entregou 56 centavos, foi o valor da recorrência. Mês que vem deve ter um maior recorrente por conta da distribuição de final de semestre que tem, então vai dar um caldinho a mais aí pro fundo. Aqui a carteira aí, maior posição BTCI, um fundo da própria gestora, um fundo de papel, né, do BTG, e tá aí, várias posições grandes em fundos de papel e CRI diretamente. Galera, basicamente isso que a gente tem para comentar do BCFF, não tem muita coisa, chega aguardando, o fundo tá, sim, estático, parado, esperando, vamos ver o que ele vai fazer no corte da CDI, que ele vai trabalhar, porque como ele tem muita coisa indexada ao CDI, se ele não se movimentar, a tendência é que esse FFO caia. E aí? O que ele vai fazer? Vai ficar de braço cruzado? Vai começar a vender? Vai se movimentar? Porque já tem aí uns 3, 4, 5 meses que ele não se movimenta. Praticamente parado o semestre inteiro sem fazer nada. Tá quase um FOF passivo. Então tô curioso para ver quais são os próximos passos do BCFF, beleza? Valeu aí, tamo junto. Até a próxima. Fui!